Mensagem do livro Por que tarda o pleno avivamento? De Leonard Ravenhill, uma obra publicada pela editora Betânia. Capítulo 19. Como estiver a igreja, assim estará o mundo. Nesta meia-noite em que vivemos, precisamos de crentes cheios de ardor por Deus. No dia de Pentecostes, o fogo do Espírito Santo que desceu sobre aquele grupo incendiou o coração de cada um deles, e a igreja teve início ali, com aqueles homens agonizando. Hoje, ele está terminando com seus líderes nos restaurantes, fazendo planos. Ela começou num avivamento e está terminando num ritual. Começou com uma força viril, hoje termina estéril. Os membros fundadores eram indivíduos de grande fervor e nenhum título. Hoje temos muitos títulos, mas nenhum fervor. Ah, irmãos, nossa maior necessidade agora é de homens com o coração abrasado, aceso, vivo. Os cristãos precisam ser colunas de fogo, guiadas por Deus para orientarem uma geração desorientada. Precisamos de fervorosos Paulos para estimular os temerosos Timóteos, de pessoas em chamas para brilhar mais que as que têm fama. Precisamos de crentes fortes para dirigir noites de oração. Precisamos de verdadeiros profetas que nos alertem sobre os lucros ilusórios. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? É triste ver, nesses dias do fim, esses conferencistas que pregam uma crença fácil. O clamor geral deveria ser como o do profeta: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Joel, capítulo 2, versículos 15 e 17. Comparados com um coração que conheceu o fogo de Deus, mas permitiu que ele se apagasse, os picos gelados dos Alpes são até quentes. Só um calor muito intenso pode derreter um metal. Removendo o metal do fogo, ele se solidifica. Assim também o coração humano, sem o calor do céu, se torna um iceberg. Se um pregador não possui o Espírito de Deus, seu gabinete de estudos não passa de um laboratório onde ele disseca a doutrina e cultiva dogmas sem vida. É preciso unção para ensinar. A verdade tem que ser apresentada de forma incisiva e a palavra de conforto deve transmitir vida em vez de deixar o ouvinte sonolento, cansado. Precisamos urgentemente de cristãos inspirados. Esta geração degenerada necessita de homens movidos pelo Espírito de Deus. Se nosso ardor não passar de uma mera chama humana, se nosso fogo nada mais for que um sectarismo carnal, será apagado pela ventania da iniquidade que varre esse tempo do fim que nós estamos vivendo. Neste momento, o mundo está sendo avassalado pelo impetuoso vento das falsas religiões e do cristianismo morno, e nós também, alertados sobre essas falsas chamas por homens sem ardor, acomodamo-nos a uma vivência cristã sem fogo espiritual. Incapazes de discernir entre carne e espírito, os religiosos de hoje estão alardeando em manchetes bombásticas que já se divisa um novo boom espiritual. Mais uma vez, o bom está tomando o lugar do que é melhor. Os sábios entenderão. Na verdade, temos motivos para nos alarmarmos. A luta está cada vez mais dura. Que Deus tenha piedade das nações que hoje são vitimadas por religiões criadas por homens, castigadas pela presença de seitas humanas e condenadas por doutrinas de homens carnais, malignos, heréticos. Será que pode ter havido outra era pior do que esta? Este é o preço que temos que pagar pelo progresso. Esforço redobrado, mais trabalho, mais oração, mais fervor, mais piedade, mais lágrimas, mais suor, mais tempo com Deus. Como estiver a igreja, assim estará o mundo. Se a sentinela dormir, os inimigos invadirão a cidade. O pregador deveria ter pelo menos um dia para preparar o sermão e mais um
para preparar o pregador que irá pregar o sermão. A inspiração é tão misteriosa quanto a própria vida, e ambos vêm do alto, vêm de cima, vêm de Deus. A vida, pela sua própria natureza, gera vida. Assim também só crentes inspirados conseguem inspirar outros. Estamos precisando hoje de novos Josués para conduzir o povo de Deus à terra prometida da vida cheia do Espírito. Como o povo de Israel, nós já conseguimos escapar do Egito e do Faraó, que para nós são o mundo e Satanás, mas nós fracassamos em Cádiz Barneia. É que algo que pode ser degrau para levar-nos às posições mais elevadas acaba se tornando uma pedra de tropeço. Algo que deve ser apenas um portão de acesso à nossa meta torna-se a meta em si. E algo que deve ser uma via de passagem torna-se o ponto final da linha. Já abandonamos a pobreza do mundo, mas ainda não entramos na Canaã das riquezas de Deus. Imagine só, durante 40 anos o povo escolhido de Deus não presenciou milagres nem recebeu respostas de oração. Só tiveram morte, sequidão e trevas, e tudo por causa da incredulidade. O argumento deles foi: esses gigantes são grandes demais para nós. E nossa resposta diante das dificuldades hoje deve ser: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Será que a mão do Senhor está encolhida e não pode salvar? Vamos vê-lo apenas como Deus do passado, o Deus das profecias, mas não o Deus do presente, do já, do agora, da data de hoje que você está ouvindo? O sermão de Pedro no dia de Pentecostes foi penetrante além de fervoroso. A verdade bíblica ganhou vida, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Atos 2,16. O escritor inspirado sentiu logo que essa espada do Senhor tinha um novo corte, de modo que usou para tocar o coração dos seus ouvintes. As pessoas estão sempre dizendo que, nos dias difíceis em que vivemos, os ouvintes precisam mais de palavras de consolo. Concordo. Há muitos que de fato precisam de conforto. Os enfermos, os abatidos, os que sofrem. Contudo, que ninguém se esqueça de que aquele que vê uma casa incendiando-se e permanece em silêncio comete um crime terrível. Se alguém vir um criminoso entrar armado na casa de um vizinho e não der o alarme, não o está confortando nem um pouco. Isso não é exagerar a situação de perigo em que nós vivemos hoje. Será que vamos falhar ante esse homem fraco dos nossos dias, que deseja, anseia que a nossa pregação seja um evangelho de sangue, de encarnação divina e de um inferno real? Se falhássemos, estaríamos nos revelando grandes impostores. É verdade que as legiões do inferno são numerosas, mas as hostes celestiais o são mais ainda. O diabo é poderoso, Deus é o Todo-Poderoso. O que está em jogo tem imenso valor, o preço é elevado, o prêmio é valiosíssimo. Vida eterna ou morte eterna. Afirmam alguns que a pessoa que mais trabalhou para a liberdade e democracia foi Patrick Henry. Pois vejamos o que ele disse no dia 23 de março de 1775, no Congresso de Virgínia, numa expressão de grande ardor e devoção pelo seu povo. Será que pagaremos com escravidão e grilhões por uma vida tão preciosa e uma paz tão valiosa? Que Deus nem tal permita. Não sei que decisão os outros tomarão. Quanto a mim, quero a liberdade ou então prefiro morrer. Será que Catão e Demóstenes são capazes de superar essa joia da oratória? Dá para acrescentar mais alguma coisa? A terrível escravidão que avança no mundo hoje, ameaçando o resto da humanidade, não é nenhum conto de fadas, é real. E se porventura o comunismo viesse a conquistar o mundo todo, não existe terror maior para o verdadeiro Filho de Deus do que a eternidade que aquele que não aceitou a Jesus vai passar nas profundezas do lago de fogo. Talvez possamos aplicar as palavras de Henry a nosso contexto. Será que pagarei com infidelidade e uma existência sem oração por uma vida cômoda? Será que no grande tribunal de Deus, os milhões que pereceram não irão descrever-nos como materialistas que conhecem alguns versículos? Que Deus nem tal permita. Não sei que rumo os outros tomarão. Quanto a mim, quero um avivamento em minha vida, no meu coração, no meu lar, na minha congregação, minha igreja, minha nação, ou então eu prefiro a morte. Que o Senhor
nos conceda essa bênção e prosperidade real, a vida plena do Espírito Santo em nós. Que Deus te abençoe.